Muito bem. Senhores vereadores, nós estamos retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada de senhores vereadores para constatação de quórum. Alexandre Bussola, André Maldonado, Antônio Carlos Domingos, presente, Arnaldo Ribeiro, presente, Dário Luiz, Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente, Edson Miguel de Jesus, presente, Estela Alexandre Almagro. Não? Não? Ah, perdão, Emerson Pereira Batista, presente, Estela Alexandre Almagro, presente, Hélio Venâncio Ferreira, Zé Roberto Martins Segala, presente, Júlio César Aparecido de Souza, presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente, Manuel Afonso Lozila, presente, Marcelo Roberto Afonso, presente, Márcio Teixeira, presente, Marco Antônio de Souza, presente, Milton César Souza Sardim, presente, Natalino Davi da Silva, presente, Ubiratã Cássio Sanches, Vanderlei Rodrigues Júnior, lido, senhor presidente. Os vereadores presentes, a quórum regimental, declaramos reaberto o trabalho da 9ª sessão ordinária do dia 30 de março de 2026, às 16h05. Iniciaremos nesse momento, senhores vereadores, a ordem do dia com processos. Em segunda discussão, o primeiro processo é o processo 304/25, substituto ao projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, Disque Cerveja e estabelecimentos similares no município de Bauru, autoria de diversos vereadores, e o referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Voto contrário dos vereadores Estela Alexandre Almagro, vereador Edmilson Locadora, vereador Eduardo Borgo, vereador Dr. José Roberto Martins Segala. Senhores vereadores, passaremos ao segundo processo em segunda discussão, é o processo 336/25, é o projeto de lei que dispõe sobre a reserva de percentual mínimo de datas disponíveis no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves para produções artísticas locais, estabelece critérios de transparência e democratização do acesso, da outras providências, autoria Marcos Antônio de Souza. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado com voto contrário do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Atenção, senhores vereadores, passaremos agora aos processos em primeira discussão. Doutor Segala também, 336/25, voto contrário do doutor Segala. Passaremos agora ao processo em primeira discussão, é o processo 31/26, é o projeto de lei número 8/26, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de aditamento, ao termo de colaboração, repasse de recursos públicos para a organização da sociedade civil, setor privado que especifica Casa da Criança, autoria Prefeita Municipal. Calma, vereadora Estela, só um minutinho. Senhores vereadores, só um minutinho, por favor. Só estou confirmando a questão da comissão que está, para a gente dar o andamento aqui na sessão. Tá? Já pedi para o Diego confirmar uma informação para mim. Por favor, só um minuto. Não é isso. Na verdade, está tramitando. Só preciso confirmar o vereador. Senhores vereadores, só vou resolver uma questão. Nós estamos com uma pequena dúvida no processo, por conta da tramitação nas comissões. Eu peço desculpas e eu suspendo a sessão às 16h09.
Muito bem, senhores, estamos retornando da suspensão ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Alessandro Bussola presente, André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingues presente, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Emerson Pereira Batista presente, Célia Alexandre Magro presente, Hélio Venâncio Ferreira presente. Não, Hélio não. José Alberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Marco Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Natalino da Vida Silva presente, Ubiratã Cações presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 20 vereadores presentes na quórum regimental. Declaramos reaberto os trabalhos às 16 horas e 24 minutos. Senhores vereadores, antes de suspender, nós estávamos vendo aqui, nós temos uma questão de um processo que é o projeto de lei número 8/26, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de aditamento ou termo de colaboração, um repasse de recursos públicos para a organização da sociedade civil, do setor privado, que especifica. Senhores vereadores, o referido processo, ele está na Comissão de Justiça, de Economia, desculpa, e como é uma transposição, foi um pedido para que nós pudéssemos acelerar esse processo, por ser uma transposição para uma entidade importante da cidade. E o relator é o vereador André Maldonado. Os demais membros já deram o seu parecer, é isso? Ele é o relator, né? Então, o senhor precisa exalar o parecer. Ao presidente da Comissão de Economia para a chamada, por favor. O André, para o seu parecer. Aí o Sandro chama os demais. O Sandro chama os demais. Normal tramitação. Obrigado. Vereador Sandro, para a chamada dos demais membros da Comissão de Economia, por favor. Já tem relator? Aos demais membros para a votação do referido voto. É a normal tramitação, Marcelo. Acompanhe o relator. Siga o relator. Senhor presidente, com decisão da relatoria, acompanhando o voto, normal tramitação do processo. Presidente da Comissão de Assistência Social. Questão de ordem, presidente. Deferido, excelência. Antes do segmento, Sim. e como eu já havia antecipado, Sim. Me desperta, não de mérito, mas de método, curiosidade. E é exatamente nesta comissão que acaba de dar pela normal tramitação, a de Economia. Sim. Para que não paire dúvida, nós estamos votando um projeto que autoriza o Poder Executivo, aí eu chamo a atenção para esta frase, a efetivar mediante termo de aditamento, ou seja, aditivo, ao termo de colaboração, ou seja, o que foi feito lá atrás. Um repasse de recursos públicos para a entidade aqui em questão. No caso, aqui é a Casa da Criança. Não estou discutindo a Casa da Criança, nem o mérito do termo de colaboração. Mas estou mais uma vez, e aí eu preciso indagar do relator, do vereador André. Considerar que, do ponto de vista econômico, é assertivo que o Executivo mande para o Legislativo termo aditivo para nós autorizarmos como mecanismo de resolver o problema do desequilíbrio econômico, continua, na minha visão, errático. Não é diferente do que nós fizemos para as casas-abrigo aqui nas últimas 2 sessões. E isso é muito sério do ponto de vista econômico, para o orçamento e para a prestação de contas dessas entidades. Repito, na minha visão, o Executivo se esquiva de resolver o problema do déficit das entidades por várias razões, impondo a esta Casa o socorro através de autorização para termos aditivos. Termo aditivo é no bojo de um convênio em andamento, ou de um termo de colaboração em andamento, onde ajustes são necessários para o objeto do contrato. A prefeita parece ter escolhido, com a sua secretária de Assistência Social, o caminho de aditivos como forma de majoração do convênio, dos termos de colaboração, para garantir que eles continuem operando. Mas o mecanismo aqui não dá nem para chamar de pedalada fiscal. É pior do que isso. Porque está escolhendo um mecanismo que, do ponto de vista financeiro, para mim, não parece lógico.
Então, eu só vou perguntar. A Comissão de Economia realmente compreende como um mecanismo válido do ponto de vista do orçamento, nós, Poder Legislativo, prestigiarmos este mecanismo como forma de resolver o problema das entidades assistenciais do município? Vereadora, do ponto de vista legal, está dentro da legalidade. Nós não temos nenhum... O parecer jurídico fala que está. Então, assim, eu tenho que seguir o parecer da casa, né? Eu tenho que seguir a legalidade do projeto da Comissão de Justiça. O parecer jurídico da casa está aí, presidente? Do ponto de vista da legalidade, ele consta, foi passado pela Comissão de Justiça. Então, assim, passou pela Comissão de Justiça. Parecer da comissão ou do procurador? Como que é, Bira? Você tem um parecer aí? Tem um parecer aqui. O Bira, estou dizendo. Está dizendo que tem um parecer da economia? Sandro? Não, da Justiça aqui, ó. Da Justiça. Da Justiça? Tem. Da comissão ou do procurador? E é de que é normal fazer através de aditivo. Por favor. Presidente, nós fizemos ali, na qualidade de relator do projeto, nós fizemos a constitucionalidade, constatamos, né, a constitucionalidade e a legalidade depois do parecer jurídico do nosso procurador. Fizemos alguns apontamentos que foram encaminhados, inclusive, para o presidente da Economia e o relator também. Quais apontamentos? Os apontamentos são os seguintes: processo, parecer da Procuradoria Legislativa deu pela normal tramitação, desde que fossem adicionados ao processo declaração do ordenador de despesa e estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Foi sugerido isso ao relator, né, da Comissão de Economia, e que fossem adicionados também os documentos. É isso. Uma questão de ordem, presidente? Qual procurador? Qual procuradora? Deferido. Agora, Doutor Júlio. não lembro de... Uma questão de ordem só aqui. A gente seguiu a orientação do relator da Economia, foi pedido os documentos estão no processo, por isso que foi dado normal tramitação. Eu não vejo outro meio de resolver essa situação. Eu vejo. Aumento linear. Mas é o executivo que propõe. Aumento linear. Eu acho, não vou obstruir, mas vou chamar a atenção dessa casa da gravidade do que nós estamos, inclusive porque parecer é opinativo. E essa posição, às vezes, é muito conveniente. Não é? E aí, a urgência do trabalho essencial dessas entidades, dada a terceirização quase 100% da assistência social do município, está levando a criar uma metodologia que não é ilegal. O município pode fazer. Inclusive, eu acho que não precisaria nem de autorização legislativa. Está vindo para cá porque está servindo ao propósito de correção. Porque você tem um convênio, você tem um contrato, você pode fazer aditivo. Agora, a casa está corrigindo os valores que são repassados às entidades assistenciais através de termos de aditivo a convênios. E isso não está correto. Eu sei o parecer, não precisa reler de novo. Não é isso. Vamos deixar para fazer esse debate nos 10 minutos que nós vamos abrir aqui. Não. Meu problema não é no mérito do projeto, eu estou discutindo no encaminhamento do parecer. Era questão de ordem mesmo. Eu não vou fazer esse debate. Eu estou alertando que há aqui um risco nessa metodologia, porque a primeira deu a discussão há 3 sessões atrás, e agora, pelo que eu estou vendo, foi dito lá que era só para o abrigo, naquele momento, que eram só aquelas 6. Agora eu estou vendo que vai virar uma metodologia do governo para correção. Só isso, só para constar. Aqui nós estamos falando de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente. Presidente, eu te perguntei naquele dia, mais... Aí nós vimos os primeiros encaminhamentos, eram 5. Corrigiram e mandaram 6. E agora virou o 7º. Mais um. É o que eu disse aquele dia. Não é só isso. Algo de errado não está certo na metodologia. Porque se você dá um aumento linear, vereador Segala, você resolveu o problema de todas as entidades e de todos os serviços. E você resolveu o problema fiscal. O problema orçamentário, que é o debate que eu estou querendo fazer aqui. Só estou alertando, porque senão vai ser o último, senhores. Não vai ser o último.
E eu já vou deixar claro aqui, eu tenho uma audiência pública chamada para debater, fazer o balanço da assistência social. Mas eu vou chamar uma discussão específica e vou formalizar para a comissão, que eu acho que dá para ser via reunião pública com a comissão de assistência. É preciso que o governo venha nesta casa, explique este mecanismo e a prestação de contas que será feito por essas entidades, porque vai criar problema. Eu entendi a linha da Vossa Excelência. O que a Vossa Excelência quer dizer é o seguinte: tanto esse quanto os demais que nós fizemos aditivo na semana passada, retrasada, se não me engano, esse valor linear deveria ter sido previsto no ano passado, vereador Estela, é isso que a senhora está falando. E um aumento linear para todos os atendimentos não precisaria de aditivo, é isso que Vossa Excelência está querendo dizer. Então, o que fica dessas questões, desses aditivos aqui, para socorrer a entidade, eu entendi a linha que a senhora quer chegar. Que se faça um debate neste ano, para que isso não se repita para 2027, porque é esse ano que se discute a LDO do ano que vem, não é isso? Não? Pela ordem. Sim. Não, não é tão simples. Não estou falando que isso aqui é uma puxadinha de orelha para o ano que vem a prefeita fazer do jeito certo. Eu estou dizendo que do jeito que está sendo feito é errado. Já. E que nós estamos só no mês de março. Nem entramos ainda no último mês do primeiro quadrimestre. Nós vamos passar o ano inteiro fazendo correção pontual através de termo aditivo. Termo aditivo deveria ser ato discricionário no bojo do programa que está sendo desenvolvido, não como mecanismo de fazer compensação. Porque eu tenho convicção que, se chamados essas entidades, o constrangimento depois, assim como alguns que nós já aprovamos aqui nas semanas anteriores, será grande, inclusive do ponto de vista da prestação de contas, porque o mecanismo não é assertivo. E, na minha visão, erra o parecer quando diz que não há ilegalidade, bastando ter o equilíbrio. Inclusive, nos que nós aprovamos nas semanas anteriores, pior ainda, eu não vi esse projeto, mas ali já se apontava que o dinheiro seria retirado do Fundo Municipal de Assistência Social e não do orçamento. Então, se nesse, como disse o vereador Bira, foi anexado de onde sairá, não sei se foi dito que sairá também do fundo. Mas o fundo tem destino específico dos editais. Então, não é previsão orçamentária. Então, eu não faço mais a minha assistência social terceirizada através do meu orçamento, eu não programo, eu não tenho mais linearidade, eu vou fazendo esses ajustes no meio do caminho, fazendo o termo aditivo? É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu acho que tem que ter uma reunião emergencial, porque não será o último. Eu sugiro, então, que nos próximos... Presidente, uma questão, Jorge. Eu acho que eu acho que além do viés do envenenamento político, tem uma série de outros fatores que a gente não está começando aqui na casa e sabe o que está acontecendo nesse debate, nesse projeto em vista. Mas eu tenho a clareza e sei da preocupação da nova vereadora, então que todos esses projetos, como o senhor já deixou determinado, que nenhum projeto vai vir mais para essa casa, desde que não seja tramitado por nenhuma comissão, que não se paute mais, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. De qualquer maneira, o debate, ainda que tivesse tramitado em todas as comissões, o debate ia continuar o mesmo, né, da vereadora Estela. O problema, nesse momento, o vereador Sandro não está se debatendo, felizmente, a questão da tramitação dos pareceres em plenário. Nós estamos atendendo, nesse momento aqui, um pedido do Executivo que tem pressa para a votação desse projeto, mas, conforme a vereadora Estela coloca, talvez todos os aditivos que chegarem na Câmara Municipal daqui adiante, eu acho que cabe, de repente, uma discussão mais aprofundada, porque o que está se falando, viu, vereador, Vossa Excelência, que debate muito a questão da assistência social, é justamente a forma como está se encontrando para poder fechar, vamos dizer assim, lacunas que ficaram de projetos que foram preparados em 2025, né, na LDO de 2025, inclusive, para 2026, e agora a gente percebe que falta recurso. No terceiro, quarto mês, está faltando recurso para as entidades. Esse acho que é o apontamento da vereadora Estela. Uma questão de ordem, presidente. Deferido. É só para deixar claro que, assim, os apontamentos que foram feitos foram solucionados. Certo. Então, por isso que está sendo expedido um parecer. Mas sempre é ruim dar parecer no plenário de comissão, sendo que nós temos reuniões para isso. Independente da urgência, o Executivo tem que mandar o projeto por completo e não mandar faltando coisas para essa casa. E nós já fizemos um compromisso de não dar mais parecer em plenário.
Então, eu estou deixando público para que todos os vereadores presentes dessa casa me cobrem, imprensa. Eu não dou mais parecer em plenário, seja o que for. Estou deixando isso claro. Não dou mais parecer em plenário. Esse caso eu estava ciente, por isso foi dado parecer em plenário. Mas eu não vou fazer mais isso. Se quiser urgência, que se programe nos prazos regimentais dessa casa. Bom, em atendimento ao pedido do primeiro secretário e do líder, não colocaremos mais projetos para apreciação sem que tenham todos os pareceres deferidos. São Jorge, não foi a solicitação minha, não. Foi uma indicação que houve da mesa que não colocaria, não foi minha. Obrigado, vereador. Vamos seguir, então. Senhores vereadores, agora a Comissão de Assistência Social para nomear relator. Eu nomeio o nobre vereador Júnior Rodrigues. Senhor presidente, diante dos apontamentos já aqui colocado, esclarecido, eu dou pela normal tramitação. Vereador Emerson. Sigo o Júnior relator. A comissão dá por normal tramitação. Obrigado, excelência. Agora sim o processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro. Apesar de já ter usado os 10 minutos numa parte, tem mais 10 minutos. Democraticamente, você dá os 10 minutos para a senhora usar aqui na tribuna, vereadora. A urna me deu esse direito, presidente. Ninguém me tirará. Esse aqui é o parlamento. Se a gente não puder falar aqui, vamos falar onde? Em casa eu falo com a família. Aqui eu discuto os assuntos da cidade. Eu tenho já informações, senhores, apenas para que conste aqui, e diferindo aqui das colocações feitas pelos vereadores e também pelo líder da prefeita, o vereador Sandro, ainda que respeitosamente, quero dizer que não tem nenhuma natureza política, nem viés de situação versus oposição. Eu estou fazendo aqui um debate republicano, para além de administrativo e jurídico. Este não será o último. E esta casa vai escolher endossar um mecanismo errático do ponto de vista contábil, financeiro, orçamentário e administrativo para resolver uma equação e uma crise. Bauru está, vou alertá-los, Bauru está vivendo uma crise na assistência social. E não é uma crise pequena, é uma crise sem precedentes. Quando a prefeita opta por não debater reajuste adequado para manter-se a nossa assistência social, na sua quase totalidade, terceirizada com as OSCs, é preciso que se reflita, do ponto de vista orçamentário, sobre os riscos que esses serviços correm, senhores. Um levantamento superficial, quando eu soube que este projeto estaria na pauta, e que ele é um Ctrl+C, Ctrl+V dos PLs que tramitaram aqui há 2, 3 sessões atrás, e que nós levantamos essa mesma questão, e que o assunto da emergência, da necessidade, vai fazendo com que o Poder Legislativo diga sim, sem entender que, ao endossar apenas, trabalhando com esse sistema abrupto, intempestivo, assodado, despolitizado, está colaborando para colocar em risco a assistência social do município, está colaborando para ajudar a colapsar a assistência social do município, a partir das entidades, dos convênios, dos termos de colaboração que o município tem. Porque a assistência social não é favor, é política pública. E política pública se encara com previsão orçamentária e um debate de rumos dessa política pública.
baixo, senhores, nós temos pelo menos outros 25 a 27 programas da mesma natureza que atende crianças de 6 a 15. Tá bom para os senhores? Como se dará no caso destas entidades? Um debate responsável sobre a importância de uma decisão tomada pelo Executivo, de manter esses serviços a partir de termos de convênio, de cooperação. Resumindo, com a terceirização, que não foi este governo que criou, mas consolidou e manteve. Então, é preciso que o governo seja responsável e que este debate seja político, administrativo, jurídico e orçamentário. E fiscal. Porque nós vamos ter problemas aqui a serem levantados com a lei de responsabilidade fiscal. Não vou citar OSCs, mas nós vamos ter um problema com aprovações que fizemos nas últimas semanas, com o tipo de prestação de contas que se terá que fazer, onde se amplia supostamente o número de vagas, que não acontecerá na prática, para suportar um déficit que não permite que se pague vale, que se pague salários, que se mantenha o equilíbrio econômico e financeiro das entidades. Isso não é política séria, isso é remendo. E vai chegar um momento que vai se tentar remendar o irremendável. E quem vai perecer serão as pessoas mais vulneráveis que precisam dos programas da assistência social, como está acontecendo na região do Jardim Nicéia, que perdeu um dos seus programas. E isso prejudica e encadeia uma série de outras políticas públicas, porque as mães se veem sem o filho, que antes estava devidamente acomodado num contraturno escolar, num serviço de convivência, e tantos outros. Por quê? Porque o debate aqui é do remendo. Eu não tenho como acomodar de imediato. Vamos mandar um termo aditivo lá para a Câmara. A Câmara aprova, eu resolvo financeiramente, momentâneo e pelo mecanismo errado. Momentâneo e pelo mecanismo errado. Não existe jeito errado de fazer a coisa certa. Porque ninguém aqui discute o mérito dessas entidades que se dedicam, e quero crer a quase totalidade, porque aqui eu não estou também para dar cheque em branco para ninguém, mas numa assistência social, efetivamente, quase na sua totalidade terceirizada, é sabido e notório que o município e as pessoas mais vulneráveis dependem da manutenção desses serviços para a sua sobrevivência. Idosos, crianças, contraturno, convivência. Mas aí o governo não discute de forma responsável como manter, como majorar, como garantir a continuidade desses serviços, e vai ficar mandando remendos jurídicos para o Poder Legislativo, para nós escolhermos o mecanismo errado, referendarmos, endossarmos o instrumento errado para a resolução de um problema, que é a majoração linear, para garantia de que eles possam efetivar o serviço, porque estão inseridos no contexto de categorias que passam, assim como os servidores e todas as demais categorias, por suas databases, por dissídios, que trazem outras necessidades que impactam a prestação de contas anual, a folha anual, como o vale-compra, como o piso, como uma série de outros itens, direito desses trabalhadores. Aí eu não faço essa correção, e para não desatender a Casa da Criança, por exemplo, eu mando para o Legislativo e digo, ou passa logo, ou eles vão ficar sem atender, porque eu, governo, não fiz esse debate no final do ano, na hora que tinha que ter a responsabilidade de sentar aqui e discutir a política de assistência do município, de fazer um balanço e de discutir a linearidade, para garantia da continuidade desse serviço. É sobre isso. Não é sobre ser contra ou a favor do governo. É sobre um olhar para uma política que é necessária e que está terceirizada. Então, tem que fazer uma discussão responsável. O governo não está fazendo. E nós vamos passar todo o primeiro, segundo, terceiro quadrimestre do ano, até o final do ano, votando remendos. Votando remendos. Por quê? Porque não fez.
a acomodação orçamentária necessária. Ah, eu não tenho orçamento, então vai resolver como? Vai chegar um momento que vai colapsar. E aí vai ficar sem serviços, como as famílias vulneráveis da região do Jardim Nicéia? Ficou sem o serviço? Aí eu acomodei momentaneamente a entidade, para, em tese, aumentar serviços de uma outra região vulnerável da cidade. Olha os riscos fiscais que se cria para você não perder uma OSC depois da outra na prestação de serviço. E teve OSC que já fechou a porta e saiu, e tem outras que está dizendo que vai fazer a mesma coisa. Então, eu estou chamando a atenção aqui para um debate de política pública de assistência social. Por isso, eu ouso discordar do jurídico. Não é que o governo não tem direito de fazer aditivo, é que o governo está usando aditivo como mecanismo de correção. Não está fazendo a correção linear, e está fazendo termos de aditivo e transformando nós todos, vereadores, em cúmplices desse colapso. É sobre isso, presidente. Ninguém vai se opor. Mas eu quero que essa casa também queira debater com o executivo que o método está errado e que nós não podemos aceitar. E colocar na mesa a entidade da assistência social, a associação e as OSCs, porque isso vai trazer problema. Isso vai trazer problema, e não vai precisar esperar nem a virada de semestre. É muito sério o que nós estamos falando. Eu peço, bom, não vou nem pedir reserva. Obrigado, excelência. Márcio Teixeira pede a palavra, terá por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu estou achando, presidente, vereador Sandro, líder do governo, conversei com o pessoal da entidade agora. Isso aqui é uma entidade séria. Eu acho que o começo a gente entendeu errado isso aqui. Esse problema que foi causado pela causa da criança foi pela questão dos valores, vereador Maldonato. Isso aqui não é uma transposição para repor, não. Isso aqui é um serviço feito, porque essa entidade ela perdeu o serviço e deu continuidade. Eu acho, isso aqui aconteceu, vereador Estela, lá atrás, teve a concorrência do serviço, apareceu a Avante, para concorrer com essa entidade, e acabou essa entidade executando 4 meses de serviço sem ter o contrato. Pelo que eu entendi, é isso. Então, aqui não é nenhuma transposição de recurso de aumento de déficit, e sim um pagamento de um serviço prestado de 4 meses. Então, eu gostaria depois de uma explicação melhor. Eu sugiro sobrestar isso aqui e pedir para a secretária vir explicar. Só uma questão de ordem. Não creio nem que seja o caso, porque vejo que a prefeita faz, e é por isso que a casa precisa ficar atenta. Não vota, claro que não vai ser hoje, porque não tem segunda discussão, mas não vota, a casa não deu a correção necessária. Eu sei de casos mais graves, onde tem serviço sendo pago por indenização. Concordo, vereadora. Com chamamentos específicos. Está tudo errado. É mecanismos errados de resolver o problema que é certo, entendeu? Então, eu não acho que nós devemos obstruir. Nós devemos dizer para. E aí chamar o executivo para dizer, quantos mais está na lista de vocês resolver do jeito errado? Vamos discutir linearidade, sem pagamento por indenização, sem deixar entidades na mão e sem perecimento de serviço. Você está entendendo? Para não trazer a responsabilidade para cá, Márcio. Então, nós temos que dizer, chega, depois desse aqui, vamos sentar e discutir. Concordo plenamente com Vossa Senhoria. Só que isso aqui é uma transposição de 4 meses de serviço prestado pela entidade, tá? Não é transposição para aumento, tá? Infelizmente, foi o que aconteceu. A Avante veio aqui e quis pegar o serviço de um monte de entidade e só atrapalhou o andamento de vários contratos de entidade. Obrigado. O processo continua em discussão. Ninguém mais querendo usar a palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Passaremos agora ao processo 22/26, o projeto de lei que dispõe sobre a publicidade e transparência na arrecadação e destinação dos recursos provenientes de multas no
de trânsito no âmbito do município de Bauru e da outras providências, autoria André Maldonado. O referido processo está em discussão. Vai falar? Ninguém vai falar, senhores vereadores? Então, pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Amaro. Eu queria, por questão de ordem, presidente. Deferido, excelente. Eu só queria que o autor pudesse... Eu entendi, em linhas gerais, a preocupação com a transparência, mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, não usar 10 minutos, mas pudesse, de forma simplificada, nos explicar a intenção do projeto. Pede a palavra o vereador André Maldonado e terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, público presente, de uma forma bem simples, vereadora, caso haja alguma dúvida, o projeto de lei, ele é, como diz o nome dele, é basicamente para dar transparência às arrecadações hoje. Nós não sabemos para onde está sendo destinado e como está sendo destinado os valores arrecadados com multas de trânsito da cidade de Bauru. Quanto que está sendo investido, como o projeto diz aqui, em educação de trânsito, sinalização, engenharia de tráfego de campo, fiscalização de trânsito. Então, o objetivo é trazer clareza para que a gente possa, a cada 3 meses, ser publicado no site da Prefeitura, olha, arrecadamos X e investimos X, para que a gente também possa direcionar. Agora vem o Maio Amarelo aí. Quais que serão os investimentos voltados para o trânsito, para a segurança? O que nós temos feito para prevenir as multas? Porque a multa é a ponta final da linha. Nós queremos que a indústria da multa, tão falada pela população, diminua em nossa cidade e haja mais orientação às pessoas para que não fique aquela indústria, como eu tenho vídeos de situações do GOT, da pessoa correndo em eventos, filmando a pessoa ali porque ela está estacionada irregular, onde, na verdade, nós poderíamos estar conscientizando a população para que não pare mais naqueles lugares. Um exemplo, jogo de futebol do Amador de Bauru. Você pega, nós sabemos as dificuldades de estacionamento que existe na cidade. Há uma grande concentração de pessoas, 1.500, 2.000 pessoas. As pessoas acabam abusando, parando num canteiro central, parando em alguns lugares que não devem, e aí, o GOT vai e faz as atuações, cumprindo-se a lei. Mas o nosso intuito é, por que não pegar um jogo específico de futebol e fazer um material orientativo, que na próxima estaremos ali, ou que eles fiquem ali orientando, falando, olha, não pare aí. Hoje eu fui em um colégio da cidade pela manhã, e até parabenizando o GOT por essa ação. O GOT estava ali porque houve uma inversão de rua próxima a esse colégio. O GOT estava ali orientando, falando, olha, a partir da próxima semana, se acontecer novamente, isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, através de todos esses recursos, que haja investimento em marketing, publicidade, propaganda e orientação à população. E não que multe a população, que a multa seja a ponta final da linha. Obrigado, senhor presidente. Faço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe ainda de 7 minutos. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto. Processo 22/26, passaremos ao processo 347/25, o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal manter a temperatura adequada e climatização das salas de aula nas unidades escolares do município de Bauru, autoria Júlio César Aparecido de Souza. E o referido processo está em discussão. Eu peço desculpa, nós temos uma emenda no processo, é uma emenda na folha 12, ao senhor primeiro secretário para a leitura da emenda. Suprime-se o caput do artigo 2, em seu parágrafo único do projeto de lei 347/2025, renumerando os demais artigos. Bauru, 3 de dezembro de 2025. É uma emenda supressiva.
A emenda ela está em discussão. Senhores entenderam a emenda? Está claro a emenda? Vamos lá. Vereador Júlio, você não quer nos... O artigo 2º ele fala assim, ó. A climatização das salas de aula será realizada por meio de instalação de equipamento de ar-condicionado com adequação de estrutura física e elétrica para tal finalidade nas edificações já existentes. Então, a emenda, que é de quem a emenda? Do próprio, que é o autor, Vossa Excelência retira isso, né? Porque daí o senhor retira a obrigatoriedade do prazo, né? Tá, a climatização da sala de aula será realizada por meio de instalação de equipamentos de ar-condicionado, com adequação da estrutura física e elétrica para tal finalidade. Não, aqui não fala prazo. O artigo 2º, não fala prazo. Na verdade, aí o senhor estaria dando uma obrigação para o executivo, talvez, de instalar aparelho de ar-condicionado. Talvez seja por isso que o senhor poderia ter ilegalidade lá adiante. É isso, né? Inconstitucional, né? E aí, como que ficou o processo sem o artigo 2º? Ele obriga que o município faça com que tenha uma temperatura adequada na sala de aula. Como aí é o executivo que vai ter que procurar os meios. Seria isso, né? Não poderia colocar no projeto de lei a temperatura adequada que é entre 23 e 26 graus. Certo. Não? Tá, e como que seria nessa legislação, talvez não teria que colocar a temperatura adequada, vereador? Fiquei na dúvida agora. Eu acho que falar para instalar ar-condicionado, eu acho que a gente não pode porque cria despesa, é isso, né? Mas o senhor apontar qual que é a temperatura adequada, de repente poderia... O ventilador não pega essa temperatura aí, nem a ponta. Ou o climatizador, né? Tem uma questão de ordem aqui do vereador Júlio César, o autor do projeto. O senhor tem que ir lá no microfone de à parte, tá? Senhor presidente, eu peço sobrestamento de uma sessão. Sendo assim, está em discussão o pedido de sobrestamento do vereador Júlio César Aparecido de Souza para algumas adequações no projeto, que retorna na próxima segunda-feira. Certo, senhores vereadores? Está fora da pauta. Agora nós passaremos ao processo 367/25, que é o projeto de resolução que altera as resoluções 594 de 10 de outubro de 2023 e 597 de 28 de novembro de 2023, para dispor sobre a criação de uma nova vaga de procurador legislativo e a criação da função de confiança do procurador-geral do legislativo. Presidente, pela ordem. Vereador Borgo, pode ser... o senhor tem um recurso, né? Não. Eu fiz o senhor me concede a questão de ordem? Sim, está deferido, excelência. Eu fiz um requerimento de... um questionamento através de questão de ordem, a Vossa Excelência, para encaminhar para a Comissão de Justiça, mas tem mais situações aqui que eu gostaria de levantar. Por exemplo, a descrição do cargo do Procurador-Geral de Justiça, pelo que eu vi aqui, é a mesma do Procurador-Geral Legislativo, é a mesma descrição do Procurador Legislativo. Então, quer dizer, o que não justificaria, pelo texto da lei, a criação de um procurador. Então, eu vou pedir o sobrestamento, até para, se for aprovado, para nem ser... A emenda, né? Nós temos que discutir a emenda e o vereador Manelo Zila, ele vai pedir prazo para nomear relator, é isso, vereador? E aí vai sair, não vai estar na pauta hoje. Aí a gente pode fazer todos os ajustes durante a semana. Perfeito, obrigado, pode ser? presidente. Obrigado, excelência. Há uma emenda aditiva do vereador Borgo e eu preciso que o primeiro secretário faça a leitura da emenda.
Emenda aditiva. No projeto de resolução que altera a resolução número 594, de 10 de outubro de 2023, e 597, de 28 de novembro de 2023, para dispor sobre a criação de uma nova vaga de Procurador Legislativo e criação de função de confiança de Procurador-Geral Legislativo, processado sobre o número 367/25, acresce o seguinte artigo. Artigo. O Procurador-Geral Legislativo será escolhido dentre os ocupantes no cargo efetivo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Bauru, mediante a processo de eleição interna, observando os seguintes critérios. 1. Poderão concorrer todos os Procuradores Legislativos estáveis. 2. A escolha será realizada por votação direta entre os Procuradores Legislativos em exercício. 3. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos. 4. Em caso de empate, será considerado eleito o candidato com maior tempo de exercício no cargo. 5. O mandato será de 2 anos, permitindo uma recondução. 6. A nomeação pelo presidente da Câmara será ato vinculado ao resultado da eleição interna. Parágrafo único. O Procurador-Geral Legislativo somente poderá ser destituído antes do término do mandato, mediante a decisão fundamentada da maioria absoluta da mesa diretora, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Bauru, 30 de março de 2026, Luiz Eduardo Penteado Borgo. Muito bom, excelência, muito obrigado ao presidente da Comissão de Justiça para nomear relator. Senhor presidente, eu peço prazo para nomear o relator. Obrigado, excelência. Sendo assim, está fora da pauta. Senhores vereadores, sendo assim, o próximo processo 368/25, que diz respeito a esse processo que acabou de sair da pauta, fica prejudicada a sua votação. Nesse momento, nós estamos retirando da pauta também, e nós passaremos ao processo 57/26, é o projeto de decreto legislativo que retifica a descrição contida no artigo 1º do decreto legislativo número 1900, de 7 de julho de 2020, autoria mesa da Câmara, referido processo está em discussão. Ninguém querendo usar a palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado. Processo 57/26. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que as demais matérias sejam votadas em bloco. Senhores vereadores, eu vou colocar em discussão um pedido de discussão e votação das seguintes moções. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Algum destaque, senhor vereador? Senhores vereadores? 52. Tá. Vai com Deus. Senhores vereadores, destacados os processos 52/26 e o 55/26, nós vamos votar e discutir em bloco o 53/26, de aplauso ao senhor Wagner Aparecido Ismanhoto, em reconhecimento à sua destacada trajetória profissional, acadêmica e empresarial, bem como pelos relevantes serviços prestados ao município de Bauru e toda a região, autoria Arnaldo Ribeiro. De aplauso, 54/26, de aplauso ao projeto Louvor, que cura pela belíssima iniciativa em levar momentos de inspiração e esperança aos mais necessitados, autoria Alexandra Bussola. E a moção 56/26, de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para que promova a valorização, trabalhadores do Centro Paula Souza, com o apoio à mobilização da categoria, bem como com a celeridade da tramitação da nova carreira, assegurando o fortalecimento da educação pública, profissional e tecnológica do Estado de São Paulo, autoria Marcos Antônio de Souza. Referidas moções estão em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado. Passaremos às moções agora em destaque. Primeiro, a moção em destaque, solicitada pela vereadora Estela Alexandre Almagro, a moção 52/26, de apelo ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para que seja considerada e aprovada a proposta de emenda à Constituição, número 52/2023, especialmente com a redação aditiva proposta pelo senador Sérgio Moura. União Brasil, garantindo o ensino inclusivo em todos os níveis, modalidades, sem prejuízo, e atuação das instituições especializadas e o direito das
de escolha das famílias. Autoria, diversos vereadores. Pede a palavra, está em discussão, pede a palavra a vereadora Estela. Alexandre Almagro terá por até 10 minutos já posicionado ali. No grid. Presidente, serei rápida. Eu costumo justificar todos os meus sims e meus nãos aqui. E como eu fui procurada pelo vereador Hélio, que inicialmente propôs essa moção, e eu declinei de assinar juntamente com outros vereadores. Por quê? Porque eu acho que o tema ensino inclusivo não é um assunto fácil. E ele requer o aprofundamento, inclusive, com os segmentos. Nós tivemos alterações, agora proposta pelo Estado, no ensino inclusivo, inclusive também pelo MEC, e ambas essas resoluções acabaram se tornando debates muito polêmicos. Nós que completamos no ano passado 20 anos da educação inclusiva no município de Bauru, fizemos uma audiência pública, acompanhamos de perto tanto a luta do movimento das mães, pais de filhos autistas, dos alunos e filhos com Down, PCD e tantas outras pautas inclusivas dentro no bojo da pauta da educação. Eu considero que não é decisão simples, precisa e requer aprofundamento. Então, não quis apor meu nome para ajudar a fazer um apelo para que este pedido de Sérgio Moro, primeiro porque eu já tenho tudo que vem do Sérgio Moro para mim, já preciso olhar com lupa. Segundo, um assunto como esse não requer decisões populistas em ano eleitoral, mas o aprofundamento de um debate que não é menor. Mesmo sendo apenas uma moção, eu só quis justificar, como disse ao vereador Hélio, que não assinaria e que, portanto, meu voto nesta moção será contrário. Obrigado, excelência. Referida moção de apelo ao Senado, continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado com o voto contrário da vereadora Estela Alexandre Almagro. Agora sim, uma moção de aplauso solicitado destaque pelo vereador doutor e professor doutor José Roberto Martins Segala, também ex-presidente desta casa. O senhor tem 10 minutos, excelência, para falar no processo 55/26 de aplauso ao grupo de escoteiros Guia Lopes, na pessoa do seu presidente, senhor Daniel Aparecido Soares Campos, e ao grupo de escoteiros Tiradentes, na pessoa do seu presidente, senhora Maria Lúcia Badim Marques, parabenizando pela celebração do Dia do Escoteiro e pelos relevantes serviços prestados à comunidade, autoria Venâncio Ferreira e Márcio Teixeira. Pede a palavra, doutor José Roberto Martins Segala, terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, eu tenho apreço pessoal por todos os grupos escoteiros, até porque eu tenho uma fotografia quando eu tinha 4 anos de idade e desfilei na avenida com uniforminho de escoteiro. Faz tempo isso, hein? Se eu tinha 4 anos, vocês imaginam há quanto tempo faz isso. Mas eu pedi a palavra só para dizer o seguinte: o grupo escoteiro Guia Lopes tinha uma sede que era muito bem feita, muito bem construída, muito funcional, e que para a ampliação das vias secundárias ali da rodovia Marechal Rondon, aqui margeando a nossa entrada da cidade, teve que ser desestabilizado, vamos chamar assim. E eles ficaram sem sede. Essa é a verdade. Desde então, está sendo feito um esforço muito grande para conseguir acomodar o grupo. Eles precisam de ter espaço para poder realizar suas atividades. Não é possível. Eles têm muito boa vontade em fazer as coisas, mas sem espaço, sem um local, sem uma área, não é possível. Tem alguns vereadores aqui que estão ajudando, o Márcio Teixeira, por exemplo, é um que também está ajudando. Mas é interessante
como o governo municipal está tratando esse assunto. Porque eu trato isso pessoalmente com o chefe de gabinete, por quem tenho apreço, gosto dele, sou amigo dele, mas tenho a sensação exata que ele está me enrolando. Não sei se por ele, é provável que não seja por ele, mas por alguém. Porque toda hora que eu procuro, foi para o jurídico. Do jurídico foi para não sei aonde. Do não sei aonde voltou para o jurídico. E isso não tem solução. Não existe solução para isso. E não se define um local. Então, nós estamos votando aqui um aplauso ao grupo, e merecido aplauso, mas é preciso que o governo municipal reconheça que o problema com o Grupo Guia Lopes foi criado no momento em que se desapropriou, vamos chamar assim, aquela área que eles ocupavam. Dê outra área para eles. Nós já fomos lá, já escolhemos, eles já foram lá, já viram a área. É perfeitamente possível. É a área da municipalidade. Perfeitamente possível. Está tudo em ordem. Mas não adianta, essa troca de papel não cessa. Não termina. Então, eu estou aproveitando essa moção de apelo para fazer uma moção de apelo oral a quem está cuidando disso lá, na prefeitura. Eu tenho tratado com o chefe de gabinete, que o chefe de gabinete está ali na posição de São Pedro, né? Está um pouquinho para baixo de Deus ali, né? Mas é preciso que ele ate, né? Porque até agora não desatou absolutamente nada. Pois não, vereador Márcio? Me honra capaz, claro, né, evidente, vereador? óbvio. Eu fiquei sabendo que Vossa Excelência está cuidando com muito carinho dos escoteiros que tantos anos fazem o serviço e presta o serviço educacional. Eu até sugeri, o vereador Segala, tem uma casinha, um grande barracão, lá dentro do horto. Eu vi resistência. Mas hoje até a Estre está montando um instituto dentro do horto educacional. Por que a gente não colocar, talvez, os escoteiros lá dentro do horto, um lugar seguro, que tem as árvores, tem um barracão gigante lá embaixo e tem uma casinha? Vereador Márcio, por uma simples razão, nós vamos começar tudo de novo. Nós vamos começar porque faz meses e meses, mais de ano, que nós estamos lutando por essa área, que foi escolhida, já foi lá, já foi dimensionada, já foi analisada, tem planta, tem tudo. Então, só se esta área, por qualquer razão misteriosa, for impossível de ser doada a eles, aí então eu acho que é o caso de começar a pensar em outra. Senão nós vamos começar tudo de novo. Sem dúvida. Sem demérito para a sua sugestão, que eu acho válida. E sem dúvida, bem? Mas o escoteiro tem que ter toda a relevância e o governo tem que definir. Reconhecer isso. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado, vereador Moraes. Muito obrigado. Tá certo, doutor Segala, professor. Doutor Segala? O Segala é um querido, já foi presidente dessa casa, né, doutor? Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Não iria falar, mas o vereador Segala me inspirou. Não à toa, né, vereador Segala? Nós temos trabalhado desde a zaga até o ataque. Mas, veja, essa situação do guia me fez memorar outras duas situações, viu, vereador Segala? Que a prefeitura é useira e vezeira em criar situações de acomodação transitória e as situações de acomodação transitória migrarem muito rapidamente para a definitiva. E o senhor me fez aqui memorar nessa situação do guia, até porque conheço muitos pais que têm filhos escoteiros no guia, votarei favoravelmente, é merecido o esforço.
dedicado ali ao grupo, mas se não houver uma postura mais incisiva, não creio que se resolverá essa questão da sede, viu, vereador Segala? Por isso, um chamado aqui também aos vereadores Márcio e Hélio, que propuseram a moção, e claro que nós votaríamos favoravelmente, mas se nós nos espelharmos nas discussões e transações de acomodação feitas por este governo, no tocante a, por exemplo, a sede do Parquinho Futebol Clube, olha a tragédia. Nós fizemos aqui audiência pública. E a falta de apreço, vereador Segala, pela questão jurídica é tanta que, durante a audiência pública, quando a prefeita, quando os representantes do governo e o jurídico estava todo aqui, e diziam, não, nós estamos tomando essa área, mas nós vamos doar uma outra. E aí nós perguntamos durante a audiência, mas se você está cancelando uma doação de 50 anos por suposto descumprimento, e eu até usei a doação para o BTC, vereador Segala, eu trouxe aqui o manuscrito mesmo, aquela grafia, né, da ata original da doação da área, que era o BTC aqui da cidade. Imagine revogar. Olha a discussão jurídica e econômica. Foi uma doação, eu revogo porque você não cumpriu a função social do que eu fiz lá atrás. Já está, acho que, do terceiro ou quarto dono. Como ainda estava com o parquinho, foi lá e falou, não, eu vou tomar, só que eu vou te dar outra. E aí eu pergunto durante a audiência, falei, vocês vão dar outra mesmo? Porque vocês estão punindo. Se vocês estão punindo de mentira, porque eles cumpriram a função social por 50 anos. Eu frequento há 20 anos lá. Foi fake news, todas as feijoadas, dobradinha, vaca atolada, festa do pastel, todas as festas que aconteceram para arrecadar para o time, décadas. Eu vivi, não descumpriu a função social em nenhum momento. Quis fazer um acordo às pressas para atender a concessionária, que só atropelou os interesses da cidade, com essas rotatórias absurdas para a economia da concessionária. E aí o jurídico disse aqui, não, se o cancelamento é por punição, não pode o município doar nunca mais para o parquinho. E aí, não, mas nós estamos ajeitando uma indenização via concessionária. Como? Como? Então, você prejudica um clube, uma entidade que trabalha o social e a resenha de uma região inteira. Tem pessoas, gerações apaixonadas pelo Parquinho Futebol Clube. E aí, a mesma coisa agora com o Cartola. Aí você tem uma transação do passado e você não vai encontrando mecanismos no presente de acomodar para você cumprir a sua parte no acordo. E você deixa de fora da avenida uma das maiores escolas de todos os tempos, que também está completando meio século. E aí, mesma coisa, você falou do guia, me fez memorar. Se não houver uma ação mais incisiva, é o Parquinho de amanhã, o Cartola de amanhã. Porque não tem nenhuma preocupação em dizer, pera lá, vamos sentar nessa mesa aqui, temos que superar estes entraves burocráticos, mais esses entraves jurídicos, mas como é um acordo político, vamos encontrar o caminho administrativo e não vamos colocar a perder uma entidade que trabalha e que aglutina e agrega um segmento e um setor tão importante da sociedade. Então, para além de aplaudirmos, eu acho que nós poderíamos, viu, vereador Segala, o senhor que desfilou lá, e os vereadores que propuseram aqui, pedir que a Comissão de Fiscalização e Controle, por escrito, viu, vereador Márcio, provocar a Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pelo vereador Milton, para que marque uma reunião pública e chame a direção aqui do guia, e o gabinete e o jurídico para dizer o que está faltando, qual que é o problema, quais são as opções de área. E nas opções, quais os obstáculos que foram encontrados? São intransponíveis? São transponíveis? Vamos transpor, então. Precisa o governo dar sinais de que quer investir na construção de pontes, porque o governo parece que se dedica diuturnamente na construção de muros. E vai criando um abismo entre essas entidades e projetos que existem há décadas, quando ela nem sonhava em chegar nessa cidade e governá-la, mas as ações irresponsáveis vão dando conta de fazer perecer instituições
que estão aqui, que tem uma história com essa comunidade de meio século, como é o Cartola, como é o Parquinho e como é o Guia. Então fica aqui o meu apelo. E pode contar com o nosso esforço, não só em ajudar a mobilizar essa reunião, como a participar dela e cobrar efetivamente ações para resolver. Mas muito feliz da parte do vereador Segala falar dessa dificuldade que precisa ser transposta. Vereador Márcio, me honra com a parte. Foi bem lembrada por Vossa Excelência a questão do parquinho, né? Sim. Que as duas entidades estão passando a questão da concessionária. Lamentável, é a história de Bauru, e a gente não pode penalizar, temos que ajudar. Exatamente. Muito bem, referida a moção, continua em discussão. Ninguém mais querendo uso da palavra, está em votação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem com os contrários que se manifestar. Está aprovado. Sendo assim, senhores vereadores, chegamos ao final da ordem do dia e passaremos às explicações pessoais. O primeiro orador inscrito, o vereador Manuel Afonso Lozila. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Até 5 minutos. 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora aqui presente, população aqui presente hoje no plenário, que nos assiste e que nos ouve, muito boa tarde. Senhor presidente, eu pedi a palavra só para complementar aquilo que no tempo normal não foi possível de dizer, mas a gente acompanha a todo instante, para e passo, a questão do projeto, né, e do programa Água para Todos, né, e tudo aquilo que vem acontecendo a respeito dos investimentos, das ações, para que a gente possa minimizar aí o transtorno causado pela escassez de água em alguns períodos na região oeste. Então, eu fico, né, mais uma vez, contente pela população da região oeste, de toda Bauru. No último sábado, foi lançado ao Diário Oficial a licitação pela Secretaria de Obras, de Administração, né, com recursos da Secretaria de Obras, dos 2 últimos poços que faltavam fazer a licitação para o complexo de poços no Val de Palmas. Então, nós já temos um poço que está sendo perfurado em contrapartida pela construtora Pacaembu, poço, né, já está sendo perfurado. Nós temos um outro poço licitado pelo DAI, que deve ser aberto o envelope dia 22 de abril, salvo engano. E agora nós temos mais 2 poços que foram colocados em licitação pelo Diário Oficial, cujo prazo é dia 15 de abril para apresentação das propostas. E assim, né, a gente começa a ver as ações concretas para que esse complexo seja colocado em ação, né, assim como já a adutora está sendo colocada, e agora faltam os reservatórios para que, né, quem sabe, no próximo ano, né, vereadora Estela, nós tenhamos todas esses aparatos em funcionamento. Né? Então, pelo menos, a gente já vê, eu quero aqui agradecer à prefeita municipal, também ao presidente do DAI, Secretaria de Obras, que também tem participado, e de administração, para colocar tudo isso, né, na rua e depois, obviamente, ter execução de todos esses assuntos. Também deve ser iniciado nos próximos dias o serviço de desassoreamento da Lagoa do Batalha, cujo contrato foi assinado na última terça-feira, salvo engano, e a ordem de serviço deve ser dada já nos próximos dias para início desse trabalho. Enfim, nós temos cobrado já há algum tempo, alguns anos, e a gente vê que o governo está correndo atrás. É assim que nós gostamos de trabalhar, é assim que a gente gosta de ver o trabalho, e eu quero, obviamente, subir aqui em determinado momento, dizendo que a população tem água, que a gente agradece, mas nós temos ainda um período longo a percorrer e nós vamos trabalhar para isso. Senhor presidente, nesses minutos que me restam, eu gostaria de dizer, né, e agradecer também aos membros da Comissão de Justiça
Nós sempre cobramos aqui o envio do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, enfim, de parcelamento do solo, e a gente está com esses projetos em análise na Comissão, né, de Justiça. Os relatores, juntamente com os membros, né, estivemos no Ministério Público, conversando com o promotor de urbanismo, doutor Henrique Varonês, mais precisamente em relação, obviamente, à forma, né, de conduzir algumas emendas, né, e quais os critérios técnicos, como é que se conduz, né, os critérios de audiência, enfim, como que o Ministério Público analisa e percebe essa situação. Obviamente, não entramos no mérito, porque isso cabe ao Poder Legislativo mesmo, né, é uma prerrogativa do Poder Legislativo, mas é sempre bom colher e afinar com o Ministério Público a forma como ele enxerga, né, obviamente, as medidas que os membros da Câmara, do Poder Legislativo, conduzirão. Afinal, né, algumas propostas de emenda têm chegado, né, algumas orientações, e nós queremos também que tenhamos um plano diretor atualizado. Afinal, desde 2008, nós estamos com ele pendente de atualização, assim como a atualização, né, na lei de uso, ocupação, parcelamento do solo, que tem muitos penduricalhos, né, e muitas coisas aí de longa data, né, de décadas atrás, que precisam ser atualizadas. Então, mais uma vez, obrigado à Comissão de Justiça e parabéns aí pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Afonso. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Quero aqui fechar esses 5 minutos, parabenizando mais uma vez o Atlético Hóquei Bauru. Vem fazendo história no nosso município, um esporte que realmente não é barato, e os pais estão de parabéns pelo que fazem pelas crianças. E também os professores ali, que vem fazendo um ótimo trabalho com essas crianças. E a CEMEL vem fazendo também o apoio na maneira do possível. Recebi agora aqui do Marcelo, que é um dos professores, já parabenizar toda a equipe, né? A CEMEL também vem apoiando, a Wise Meds, né? Nós temos também a parceria ali com a emenda parlamentar aqui dessa casa, aonde também está ajudando esse projeto de excelência. Então, a Sub-12 feminino, Sub-12 feminino, Sub-14 feminino, foram vice-campeão da Copa Sudeste, e também o Sub-14 masculino também foi vice-campeão da Copa Sudeste. E o Sub-12 masculino defendeu ali o título, foi campeão invicto, ali na cidade de Amparo, que é uma referência no hóquei também. E estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Esportes para que o hóquei tenha uma quadra ali no Vargem Limpa, no ginásio novo, onde está sendo construído ali pelo município. Então, acredito que vamos ter sim essa quadra, com todos os equipamentos possíveis, né, para o hóquei. Vem sendo referência com toda a sua dificuldade, mas vem fazendo história esse esporte. Então, quero aqui deixar o parabéns a toda a diretoria, aos professores, aos pais, aos jogadores, né, feminino e masculino, e principalmente o Sub-12 masculino, defendendo o bicampeonato aqui da Copa Sudeste, ali na cidade de Amparo. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Tem uma foto também, TV, por favor, aí dos jogadores, né, masculino e feminino. Essa criançada vem fazendo história, levando o Bauru onde o Bauru merece. Então, tá aí os professores ali na ponta, toda a diretoria, os pais. Então, é isso que nós precisamos. Sempre falo que o esporte, ele traz a educação, né, prepara os jovens, e quanto mais ser investido em esportes, menos problemas de saúde e também na criação dessas crianças. Obrigado, presidente. Era isso que eu queria parabenizar o Atlético Hóquei Bauru. Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Teixeira, que abre mão da palavra. Próximo vereador Marcos Antônio de Souza, abre mão da palavra. Próximo vereador Natalino da Vida Silva, não abre mão da palavra. Pede a palavra, terá regimentalmente por até
5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham. A minha fala de explicação pessoal, senhor presidente, atentamente aí ouvindo a fala do presidente da Comissão de Justiça dessa casa, Manelo Zila, referente ao plano diretor, eu fico satisfeito, vereador, porque Vossa Excelência sabe da importância, o que realmente Bauru tem ficado para trás, principalmente com as administrações que têm deixado muito a desejar, e principalmente com essa dívida, né, que as administrações realmente ainda conseguiu, né, levar, né, para vários cantos da cidade aquilo que realmente o povo espera, né? E o plano diretor, não tenha dúvida, né, que é uma importante, né, iniciativa de nós, juntamente com essa população que precisa de todos nós discutir isso com muita transparência. E política, no meu ver, se faz com transparência, responsabilidade e respeito ao povo. É dessa maneira que eu vejo que uma situação dessa, principalmente nessa oportunidade que essa casa tem, e está aí tramitando aqui na casa, porque não é possível que pode passar o rolo compressor para que realmente, de fato, continuamos, né, assistindo e acompanhando todas essas proezas que nós realmente deparamos aí nos dias a dias. Quando vem as fortes chuvas, né, quando dá estiagem, né, praticamente a população ela tem os seus motivos, né, de cobrar de cada um de nós, que apreciamos isso de uma forma muito tranquila, cautelosa, mas sempre ouvindo o povo. Porque realmente é esse povo que nos cobra, está atento, inclusive esse vereador tem sido abordado por vários munícipes referente a essa questão do plano diretor, né? Não é possível que esta casa, mais uma vez, vai dar realmente uma resposta totalmente contrária daqueles que realmente tanto gostaria de ver que a nossa Bauru realmente, de fato, ela está trilhando o caminho do seu desenvolvimento. Aí fica a minha fala. Uma outra fala, senhor presidente, eu estive em São Paulo essa semana passada, quero aqui compartilhar, visitando o diretório do PDT, e também tive realmente uma visita muito agradável ali na Alesp, no gabinete do deputado Átila, que, de uma forma muito calorosa, nos recebeu, e a gente está aí sempre procurando, né, formar pontes, né, criar essas pontes, porque município e Estado, não tenha dúvida que é assim como a União, mas hoje a gente está procurando sempre interagir, conversar, e à disposição, né, mesmo porque o partido ele está aí sempre aberto para o diálogo, e eu fico feliz, essa recepção foi muito positiva, muito produtiva, e nós continuamos aqui fazendo o nosso trabalho, da qual nós temos procurado esforçar muito, porque o município, como eu acabei de dizer, tem muito realmente a vencer, isso. Na prática, nós estamos aí, tenho certeza que os 21 vereadores têm trabalhado, né, arduamente para poder realmente fazer com que a nossa cidade realmente continue trilhando o caminho do seu desenvolvimento. E eu peço à TV Câmara que possa rodar o vídeo número 3, por gentileza. E é isso, presidente, nobres vereadores, vereadora, toda a população de Bauru,
quero desejar a todos uma ótima semana, mesmo porque essa semana é curta, né? Praticamente a partir de quinta-feira já tem ponto facultativo, e sexta é feriado, e realmente desejo boa Páscoa a todos. Deus abençoe. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Não vai durar 5 minutos. Estou brincando. Gostaria aqui de pedir à TV Câmara, para que pudesse passar um vídeo para nós, de uma entrega de moção de aplauso que tivemos na última quinta-feira, do Macaulay Naka. Macaulay é o quarto colocado no ranking mundial do Taekwondo, e nós ficamos orgulhosos por ter alguém que nasceu no Japão e escolheu o Brasil, e especificamente Bauru, para fazer dele a sua terra, no caso o Brasil, e dela a sua cidade, Bauru. Vou pedir para a TV Câmara, por favor, TV. Se eu fizesse isso, eu já tinha quebrado pelo menos 4 vértebras, né, doutor Segala? Mas é um menino criado com família, padrão elevado de honestidade, de comprometimento e disciplina, gente que merece todo o nosso apoio e todo o nosso carinho, uma família estruturada, todo mundo entendendo o seu papel, e para mim foi uma honra poder oferecer ao Macaulay essa honraria, que é só um muito obrigado por ele representar Bauru e representar o Brasil. Aí o seu pai se emocionou bastante, e com razão, né, doutor Segala? Com razão, Vitor, professor, o mestre Carlos também. Para nós foi uma honra, e sempre será podermos ajudar aqui a Associação Bandeirantes. Outro vídeo que eu gostaria de passar, se a TV puder passar, é uma questão que já vem há algum tempo no bairro Otávio Haase. É claro que a gente quer progresso, a gente quer que todos tenham emprego, queremos que as empresas aqui sejam bem tratadas, nós queremos que tudo funcione bem e que o impacto seja positivo e não negativo. Então, nós entramos nessa questão já tem alguns anos, mas nós nos vimos na obrigação de retornar e retomar o assunto para ver quais são os encaminhamentos, se é a prefeitura, se é a Eixo, se é o Estado. Nós vamos buscar essa efetivação, porque ela gera muito transtorno, tanto para o bairro Otávio Haase, quanto Santa Terezinha, Aimorés, o Cristal, os assentamentos, e para a própria indústria, a FENSA, que tem lá suas atividades. Por favor, TV, é um vídeo bastante curto, 14 segundos. Não, esse é outro vídeo, perdão, desculpa. É isso mesmo. No caso da FENSA, não tem o vídeo, mas nós vamos estar passando nas próximas semanas. Esse outro vídeo, desculpa, TV, é do encontro dos Gideões Internacionais. Agora pode pôr, desculpe, falha nossa. A vida é feita ao vivo. Gideões Internacionais, muitos de vocês já devem ter tido contato com eles. São aqueles que distribuem Novos Testamentos, exemplares do Novo Testamento em hospitais, hotéis, escolas. E esses Gideões são missionários da Palavra de Deus e entregam com custo próprio, é ônus deles mesmos, confecção e a distribuição desses Novos Testamentos, que são, na verdade, o Evangelho de Cristo para todo aquele que nele crê. E é assim que a gente crê. Eu quero parabenizar todos os que foram envolvidos nesse processo, e nós pudemos, através do gabinete, participar do café. E, por último, presidente, fiquei muito feliz quando o senhor disse que ainda há tempo para se fazer o reajuste dos servidores. O senhor sabe como isso é emergente e foi reforçado pelo doutor Segala, e eu aqui faço coro com ele, porque não são somente aqueles,
todos os servidores, mas aqueles que mais sofrem. Eu creio que o senhor já deve ter recebido, e os colegas também, a situação precária das merendeiras, dos servidores que ganham abaixo do salário mínimo e que precisam do vale alimentação para poder completar. Então, todo o esforço que for feito para essas categorias terá o meu apoio, não porque sou servidor, e se for também, está tudo certo, eu fui eleito para isso, né? E eu quero agradecer pela celeridade dos trabalhos e celeridade na reposição dessa categoria tão importante. Deus abençoe, obrigado pela paciência. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Borgo, abre mão da palavra. Próximo vereador Edmilson Locadora, abre mão da palavra. Próximo vereador Estela Alexandre Almagro, pede a palavra. Não abre mão da palavra, ela faz questão de registrar. Ela pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. E 2 segundos. Eu quero falar sobre usurpação de programa alheio, viu, vereador Segala? Porque agora a moda da prefeita é usurpar programas que já existem. Quando ela não inventa programa que vai do nada para lugar nenhum, como o Ajude de Verdade, que só ajudou de mentira, não tinha R$1 e gastou o que não tinha de verba do gabinete para fazer bus door, outdoor, anúncio em rádio, e só aumentou a população de rua, não fez nada. 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 Só manteve as mesmas equipes e poucas de abordagem que existe, nenhum programa novo. Nada. Aí a prefeita agora lançou o ineditíssimo Meu Primeiro Lar. Agora eu estou fazendo o artigo 18. Quantos milhões de reais terá o programa municipal Meu Primeiro Lar? Porcaria nenhuma. Mentira. Não tem programa, quer complicar a vida do cidadão. Só quer para fazer uma repescagem e sobrar alguns gato pingado de casa num programa que é federal. Só existe Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, que canalizou 60 milhões de reais e que começou há muito tempo. Há muito tempo, não é novidade de agora. Passou por várias dificuldades. Conseguimos a área, em doação, e blá, 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 não vou rememorar aqui, porque o tempo não é suficiente. Aí a prefeita faz tudo errado no reassentamento. Tudo. Cria um programa que não existe, de aluguel social por 2 anos, prejudica as famílias, maltrata, precariza, é um joga para lá e joga para cá como se fossem bolas, larga cachorrinho para trás, larga o gato para trás, quebra os móveis das famílias, faz passar fome. Tem gente que já mudou de casa 3, 4 vezes, porque vai colocando num imóvel pior do que o outro, como se não fossem gente. Aí a boneca decide que agora todo mundo vai lá para uma repescagem. Por quê? Porque ela te chamou de Meu Primeiro Lar e ela quer trabalhar com os remanescentes. Qual remanescente? Aquele que nós apontamos nesta tribuna aqui, para mostrar que estava tudo errado de origem. E ninguém é beneficiário do Minha Casa Minha Vida faixa 1 sem passar pelos critérios do programa. Qual que é o critério do programa? Tem uma faixa de renda familiar. Se passar disso, não pode. Aí agora está fazendo de novo a pesquisa. Fez o selamento, vai fazer pesquisa de novo. O que vai dar isso? Eu vou dizer o que vai dar isso. Corte de pessoas. Porque, inclusive, entre a data do cadastro há 2 anos atrás e a atual, muita gente pode e deve, inclusive, ter mudado e melhorado a sua renda. Com a atualização, aí ela já foi lá, deu uma despertinha e falou, ó, vou carimbar aqui, ó, Meu Primeiro Lar, é o meu programa. Que programa? O programa onde sobra unidades do programa do governo federal, do presidente Lula. E aí ela chama de Meu Primeiro Lar e diz, as que sobrarem aqui, eu vou criar um critério de sorteio. Vai lá no site, povo de Bauru, e se inscrevam. Com qual critério, Farroupilha? Nenhum. Com qual transparência? Nenhuma.
em ano eleitoral? Ah, mas não vai mesmo. Esmola com chapéu alheio? Não vai. Porque nós não vamos deixar. E também não vamos deixar que façam injustiça contra famílias que estavam em ocupação há mais de 4 décadas, porque tinham direito e estavam sobre uma área pública remanescente da União, da SPU, da ferrovia, que foi doada ao município. Então, se vai lançar um programa, prefeita, terá que encontrar o orçamento para acomodar todos aqueles que têm direito a cada pedacinho daquele chão, e que, porventura, por tua iniciativa, acabar não correspondendo aos critérios do programa. Mas não vamos permitir que ninguém seja sacaneado, que ninguém seja sacado fora, principalmente para sobrar imóveis, para fazer politicagem, para passar por cima de direito, para violar pessoas que passaram uma vida inteira já sem direito e sendo violado. Então, aqui não. Vai ter nova audiência e vai ter que explicar direitinho, nós vamos para a Procuradoria-Geral de Justiça. Muito obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. José Roberto Martins Segala. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Depois é o Júlio, depois é você. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Senhores vereadores, na minha fala na tribuna hoje, eu mencionei que tinha ouvido no rádio, pela manhã, no programa do Pitoli, que estavam sendo feitos alguns movimentos para incentivar os caminhoneiros a tomarem uma posição. E eu, aqui, endossei esse pedido. Eu esqueci apenas de pedir ao Pitoli que o Pitoli continue usando a rádio para que isso seja estimulado. Até porque o pai dele, o Zé Antônio, quando aposentou-se na Telesp, virou caminhoneiro. Eu dei umas 2 ou 3 passeadas no caminhão do Zé Antônio Pitoli, que era um amigo, e que comprou um caminhão belíssimo naquela oportunidade. Então, Pitoli, continue aí apoiando o movimento que pede aos caminhoneiros que tomem uma posição nesse país. Senhor presidente, tem certas coisas aqui que a gente fica pensando que se não tem algumas pessoas que poderiam fazer algum stand-up comedy por aqui. O Tribunal de Contas flagrou irregularidades na gestão de materiais escolares. E aqui na notinha que eu tenho, diz que em Bauru, a fiscalização apontou que não houve entrega de uniformes em 2026, embora muitos alunos ainda utilizem peças de anos anteriores. O almoxarifado não possui sistema de segurança nem AVCB, além de não contar com definição de estoque mínimo ou seguro para os itens armazenados. Também foi identificado grande volume de produtos em desuso, como centenas de pares de tênis com cadarço, com velcro, mais de milhares de pares de meia, além de mochilas, papetes, aliás, e camisetas em estoque. Em seguida, é aqui que eu comecei a rir. Em seguida, tem uma resposta dada pelo secretário. E o secretário diz assim: sobre a distribuição de uniformes, esclarece que os alunos da rede municipal utilizam peças entregues em anos anteriores, as quais permanecem em condições adequadas de uso, não havendo prejuízo aos estudantes. Veja bem, pode ser que isso sirva para alguns, mas os estudantes crescem. Eles crescem, viu, vereador Luzira? E o uniforme não necessariamente acompanha o crescimento, né? Então, não é uma coisa muito legal
ficar contando com uniformes que já foram ultrapassados. Em relação ao almoxarifado, o local conta com rondas periódicas da vigilância patrimonial, controle de entrada e saída de itens, e a Secretaria avalia medidas de aprimoramento dos processos, incluindo a definição de parâmetros técnicos, como estoque mínimo e ponto de ressuprimento. Jesus amado! Isso é o básico do básico. Quando dei aula de administração na faculdade de engenharia, Giovana, era a primeira coisa que a gente ensinava o pessoal, a necessidade de calcular estoque mínimo. Isso é fundamental para qualquer tipo de empresa ou de empreendimento, né? Ele está estudando esse negócio aqui ainda. E sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele informa que o prédio do almoxarifado já está inserido na programação da Secretaria para regularização. Eu comecei a rir, porque acontece o seguinte, Birá, se o prédio não tem a VCB, não é que ele não tem VCB agora. Ele não tinha VCB o ano passado, ele não tinha VCB o ano retrasado, ele não tinha VCB o ano anterior ao ano retrasado, não tinha VCB no ano anterior ao anterior do ano. Não tem VCB. E está estudando ainda o ABCB. Jesus amado, é duro de aguentar isso aqui. Eu queria também ter um pouquinho de tempo para falar sobre uma outra coisa que aconteceu aqui, que é a revisão do plano diretor não coíbe os esqueletos urbanos, essa matéria do Jornal da Cidade, e que as listas de sanções têm só 212 lotes. Na verdade, é o seguinte, todo bem que não preenche a sua função social não tem garantia. A Constituição só garante a propriedade daqueles bens que cumprem a função social. E a própria Constituição estabelece uma punição para isso, que é o IPTU progressivo. E aí, eu e o então vereador Roque Ferreira, aliás, a companheira dele, a Tatiana, escreveu no jornal recentemente a respeito disso, eu e o Roque propusemos uma lei municipal para fazer o cálculo desse IPTU progressivo. E isso foi, o Roque, meu Deus do céu, acho que já morreu faz uns 10 anos, né? Por aí, talvez. Isso foi em 2011. Então, até agora, não estão aplicando. E aí nós temos esses esqueletos urbanos. Aliás, o que tem de edifício, não estou falando nem de casa, hein? Edifício fechado aqui na Rodrigues Alves, o senhor sabe disso, edifícios com 7, 8 andares aqui, fechados há quanto? Há 25 anos, presidente Marcos de Souza. É preciso que se tome uma providência em relação a isso, não é possível mais aguentar isso aqui não. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, o vereador Júlio César Aparecido de Souza, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Só quero agradecer às equipes de limpeza e capinação que estavam realizando lá um trabalho no Gasparini. Quero mandar um abraço para o Selmer, um abraço para o Teófilo, que estava lá, né, supervisionando o serviço. Muito obrigado aí pela rápida resposta, né, para os moradores. Mandar um abraço para a moradora, a dona Maria, que é uma das representantes lá do bairro. E pode ir mandando os pedidos aí, que a gente vai correndo por aqui. Agradecer também a equipe que esteve lá no Aimorés, mas nas ruas de baixo, lá nas ruas de terra, que acabou que os moradores ficaram alguns dias sem a coleta de lixo, coisa que a gente já vem cobrando com insistência aqui. E a secretaria foi até o local, a Secretaria de Obras, realizou lá um serviço nas ruas de terra para dar condição para o caminhão de lixo estar adentrando lá, né, no Aimorés, e também para as famílias, né, para ter uma condição de trânsito aí até que a gente consiga melhorias, né, porque não é a terra que a gente quer, a gente busca aí
a pavimentação, né, a infraestrutura aí para todos os bairros e todas as comunidades que estão ainda na terra. Pessoal, tem um projeto de lei, que já é lei, né, que foi aprovado na Câmara de São Paulo, que é um projeto que a gente já vem discutindo já com algumas famílias, com algumas mães aí que tem filho com diabetes. Esse projeto, a gente vai praticamente seguir o modelo que foi aprovado já e que é aprovado em outros municípios. E a gente espera que aqui não seja inconstitucional, né? Que é para esse projeto de lei, que muito em breve vai estar tramitando na casa, tem o objetivo de incluir na distribuição gratuita do SUS o sensor medidor contínuo de glicose. Que esse projeto de lei, tem várias mães que trouxeram para nós e a gente vai dar continuidade para ver o que vai acontecer. E a gente está pedindo aqui que seja um projeto aí constitucional para atender essa demanda, que é uma demanda muito alta, né? E deixa eu só ler um pouquinho aqui da justificativa, aproveitar que a gente tem um tempinho, né, presidente? Bem tranquilo. Esse diabetes, né, é uma doença crônica, sem cura, caracterizado pelo comprometimento da glicose, decorrendo da não produção de insulina pelo pâncreas, afetando majoritariamente crianças e adolescentes. Então, a gente acredita muito que, através, né, desse projeto de lei, a gente vai estar aí ajudando nos cuidados aí das crianças que têm prioridade. Tá? Então, muito em breve vai estar tramitando. Quero mandar um abraço para a Michele, que é uma das mães, que, inclusive, encaminha diversas ideias para nós, e a gente vai estar, muito em breve, tramitando com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe em mais essa semana de trabalho. Obrigado, excelência. Próximo vereador, inscrito vereador Júnior Rodrigues, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, gostaria de, primeiro, parabenizar a Igreja Voi pelos 7 anos aqui na cidade de Bauru, 7 anos não fazendo apenas, cuidando da questão religiosa, né, com cultos, com eventos, mas também a parte assistencial, faz um trabalho assistencial muito grande, através da entidade também vinculada a esta igreja, que cuida, atende de forma educacional, e também quem mais precisa. Então, na pessoa do pastor Danilo, da pastora Larissa, fica aqui o nosso agradecimento e também o nosso respeito e carinho por tudo que vocês têm feito e faz na cidade de Bauru. Né? Sabemos que hoje vocês estão no antigo BTC, um local que antigamente estava destruído, servia ali como abrigo para usuários de droga, para pessoas que estavam numa situação ali muito, vamos dizer assim, cometendo muitos crimes. E hoje vocês conseguiram dar vida para aquele local e trouxe dignidade para as pessoas que são acolhidas ali. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao pastor Danilo, à pastora Larissa, por tudo que vocês têm feito dentro da nossa cidade, na parte de assistência, da parte de cuidar de quem mais precisa. Senhor presidente, eu recebi aqui uma mensagem também, ia tratar de outro assunto, mas eu recebi uma mensagem e a minha fala seria para a vereadora Estela. A vereadora talvez não esteja aqui no plenário, já tenha descido, mas a vereadora fez uma postagem e ela me citou na postagem dela, né, onde ela coloca o seguinte: mas não foi essa a dinâmica do vereador Júnior Rodrigues, relator do projeto de lei, que segurou a tramitação do processo, deixando milhares de servidores em expectativa da votação. Vereadora, eu acho que a senhora se equivocou.
com certeza a senhora se equivocou e a senhora poderia arrumar e corrigir o texto, porque eu não segurei projeto nenhum. Todos os projetos que chegam na casa, e quando vem faltando parecer, faltando alguma coisa do executivo, nós temos, e eu tenho o hábito de pedir parecer do jurídico da casa. Quando chegou esse projeto de lei, eu solicitei parecer jurídico, e o parecer veio de forma muito rápida, senhor presidente. Tá? Então não houve nenhuma nós não seguramos nada, não houve nenhum prejuízo, porque o parecer chegou, vereador Mané, e já foi liberado por mim como relator, pelos demais membros, já tramitou nas demais comissões, e o projeto, senhor presidente, eu sei que tem o compromisso do senhor de colocar na pauta da próxima segunda-feira, com extraordinária. Então, estará na pauta da próxima segunda-feira, porque já tramitou nas comissões e liberado, o projeto 060/2026, projeto de lei 1626, que fala sobre o salário mínimo nacional aos servidores públicos. Estará na pauta o projeto 061/26, projeto de lei 1726, que autoriza a revisão geral, e também estará na pauta o processo 062/26, projeto de lei 1826, que é o descongela. Então, quando a vereadora fala que esse vereador segurou a tramitação, desculpa, vereadora, não é verdade. Não é verdade. Nós solicitamos os pareceres quando vem faltando do executivo, e esse parecer veio faltando, não veio, o procurador da casa deu o parecer, e nós, de forma imediata, liberamos o processo, e ele estará na pauta da próxima semana com extraordinária. Então, de maneira alguma prejudicou os servidores, porque por mais que ele estivesse na pauta hoje, teria que ser, encaminhado para a pauta da semana que vem. Então, peço que a senhora, se puder, que corrija o texto, porque não procede, não é verdade. Os processos estarão na pauta da próxima semana, valorizando os servidores públicos municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Sendo assim, nós chegamos ao final das explicações pessoais, e nesse momento, senhores vereadores, nós passaremos a um minuto de silêncio solicitado por todos os vereadores, a Maria Deolinda Barosa Franciscato, que é a dona Lindinha. O pastor Bira pede para Antônio de Souza Borges Neto. Também pastor Bira para Patrícia Ramos. Por favor, senhores vereadores, todos que podem, em pé, por gentileza. Muito bom. Chegamos ao final de mais uma sessão. Meus agradecimentos a todos os vereadores, a vereadora, todas as pessoas que nos acompanharam. Desejo uma excelente semana, Semana Santa a todos e a todas. E nada mais havendo a tratar, essa presidência está por encerrada. A 9ª sessão ordinária, dia 30 de março de 2026, às 18h07.